Vamos para mais um tutorial passo a passo dessa make simples. Começarei limpando a pele com a água micelar, limpando bem toda a região do rosto. Com auxílio de um leque, espero secar. Agora venho com o hidratante facial e aplicarei com auxílio de um pincel Duo Fiber. E espalho bem por todo o rosto. Agora venho com o primer e aplicarei com esse pincel de corretivo. Aplico somente na zona T, testa, nariz, bochecha e queixo. Usarei o pincel Kabuki para aplicar a base. Já fiz a aplicação de um lado do rosto, agora venho aplicando do outro lado, dando batidinhas. Agora, para dar acabamento e deixar essa pele mais natural, venho dando batidinhas com a esponjinha úmida. Para a iluminação do rosto, utilizarei o corretivo líquido. A forma correta de aplicar o corretivo na área dos olhos é da forma de um triângulo invertido. Dessa forma, o corretivo não é aplicado corretamente. Aplico na pontinha do nariz, na testa, no arco do cupido e no queixo. Venho espalhando com uma mini esponjinha. Ela chega nos lugares menores do rosto. Mas também pode utilizar a esponjinha maior, sempre utilizando do lado da ponta da esponja. Espalhando bem, sempre tendo cuidado para não espalhar por todo o rosto, para manter somente na área de iluminação. Utilizo o contorno em pó para voltar com as sombras naturais do rosto e para aplicação um pincel de contorno chanfrado. Aplicarei o contorno da pontinha da orelha sentido a boca. Conte 2 dedos da boca e aplique de cima para baixo. Começo dando batidinhas para pigmentar o contorno e não manchar a pele. Depois venho espalhando, esfumando esse contorno e mantendo somente nessa área, sem elevar por todo o rosto. Espalhe bem, sem deixar nenhuma marcação. Aplico dos 2 lados do rosto da mesma forma. Também aplique esse contorno rente aos cabelos, na testa. Para o contorno do nariz, utilize esse pincel de esfumar. Deixo sempre essa linhazinha para o nariz ficar mais afinado e contorno nas laterais do nariz. Sempre esfumando dessa forma para não deixar marcado. Ainda com excesso de produto no pincel, finalizo a pontinha. Agora aplicarei o blush. Utilizo esse pincel, mas você também pode aplicar com o pincel de contorno na imagem anterior. Aplicarei o blush na maçã do rosto. Deposito, dando batidinhas, com leve arrastadinhas para o contorno, para onde a gente já aplicou o contorno. Agora, para selar essa pele e matificá-la, utilizo o pó translúcido. Antes de selar a pele, eu verifico se tem produto acumulado. E com a esponjinha, tiro essa marcação. Utilizo essa esponjinha queijinho para depositar o produto nessas áreas. Esses lugares acumulam mais produtos e onde a pele fica mais oleosa. Além de deixar essa pele mais mate, a maquiagem dura bem mais.
Com o pincel de pó, venho tirando o excesso de produto e já espalhando para o resto do rosto. Venho com a bruma fixadora para tirar o aspecto de pó que fica na pele, deixando mais natural e aumentando ainda mais a duração dessa make. E espero secar. Com a pele um pouco úmida, venho com iluminador. Aplico o iluminador nessa parte do ossinho, acima do contorno e do blush. Gosto muito de aplicar com esse pincel que parece um de esfumar, só que ele é mais largo. Aplico também na pontinha do nariz, no arco do cupido e no queixo. Para a sobrancelha, utilizo a sombra em pó e um pincel chanfrado. Com a escovinha, coloco os pelinhos no lugar e venho contornando de acordo com o formato da minha sobrancelha. Contornei a parte de baixo, agora venho na parte de cima. E venho preenchendo toda a minha sobrancelha. Na parte da frente, venho esfumando com excesso de produto. Vou aplicando o produto até preencher toda a sobrancelha. Utilizo o corretivo em creme para delimitar as sobrancelhas, tirando qualquer errinho. Aplico com o pincel de corretivo deitado, tendo sempre cuidado para não aplicar nos pelinhos e onde a gente já aplicou a sombra. Já desço com esse corretivo para a pálpebra para uniformizar a tonalidade do olho e dar pigmentação na sombra. E espalho bem com a esponjinha, tirando todo o excesso e marcação. Para a sombra, utilizo esse pincel de esfumar. Aplicarei essa sombra mais clara de início, de fundo mais amarelado. Começo dando batidinhas para pigmentar a sombra e depois venho esfumando em movimentos circulares. Esfumo bem até chegar perto das sobrancelhas, mantendo a mão bem levinha em movimentos circulares. Aplicarei essa sombra até o meio do olho. Deposito mais sombra para chegar na tonalidade desejada. Esse é o limite da sombra. E esfumo bem, sem deixar nenhuma marcação. Nessa parte do meio, dou leve batidinhas para não deixar nada marcado. Batidinhas para dar acabamento. Venho com o segundo tom mais escuro e da mesma tonalidade, mais amarelada. Aplico da mesma forma da primeira sombra, mas agora tendo cuidado para não sumir a primeira sombra que a gente já aplicou. Esfumar em um espaço menor. Lembrando sempre de manter a mão bem leve em movimentos vai e volta. Nessa parte, eu limpo o meu pincel e venho dando batidinhas para dar acabamento com essa transição da primeira e da segunda sombra e nessa parte do meio para tirar qualquer marcação. Irei utilizar esse pincel de aplicar sombra na parte do cantinho interno do olho onde a gente não aplicou nada. Aplicarei essa sombra cintilante mais clara. Venho aplicando até o meio da pálpebra onde a gente não aplicou a sombra. Volto com meu pincel de esfumar limpo e dou batidinhas no meio dessa transição para tirar qualquer marcação. Para o delineado, utilizarei esse delineador líquido. Tiro o excesso de produto na tampa e venho aplicando, contornando os meus olhos bem rente aos cílios naturais.
com a mão bem leve, tomando sempre cuidado para não borrar. Mantendo o aplicador do delineador deitado. Agora, para fazer o delineado gatinho, eu venho nessa marcação da pontinha do olho sentido a sobrancelha. Agora venho fazendo um traço. E agora é só ligar a linha com o delineado normal, tendo sempre cuidado para não engrossar. E vim preenchendo para não deixar o delineado trêmulo. Para consertar qualquer falha do delineado, eu venho com um pincel de corretivo e a base que eu apliquei na minha pele, venho delimitando e deixando essa linha mais retinha. Para a parte de baixo dos olhos, venho com um lápis de olho e 2 pincéis de precisão. Para a base do lápis preto, eu utilizo a sombra mais escura que eu utilizei na minha sombra e venho aplicando dessa maneira com um pincel de precisão. Aplico o lápis na linha d'água do olho e já borro um tiquinho perto dos cílios inferiores. Após aplicar o lápis, venho com um pincel de precisão menor, ou pode ser o mesmo, aplico sombra preta e venho esfumando e dando acabamento no lápis. Máscara de cílios para servir de base para os cílios postiços. Com o auxílio da cola para cílios e a pinça, aplicaremos primeiro a cola na base dos cílios. Deixo a cola secar até ela chegar no ponto de ficar repuxando ou ficar mais transparente ou azulada, dependendo da marca. Aplico bem rente aos cílios naturais. Gosto de aplicar o meio e vim ajeitando as pontas. Com o auxílio da pinça, venho fixando mais e juntando com os cílios naturais. Volto com o delineador e aplico em cima da colinha dos cílios. Aplicarei o batom com esse pincel para lábios. Começo contornando os lábios na parte de baixo e depois na parte de cima. E preencho. Make finalizada. Bons treinos!